E aí, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco, esse é o meu, o seu, nosso canal. Eu peço que você se inscreva nele, aperte o sininho. É muito importante que você aperte o sininho, tá? Quando você apertar o sininho, vai aparecer, se eu não me engano, três configurações de sino. É o primeiro sino, é um sinozinho escurinho. Tem gente que aperta errado e aí acaba não recebendo as notificações do nosso vídeo. Bom, eu quero falar um pouco acerca dessa polêmica aí do Porta dos Fundos, do Netflix, né? Eu era assinante do Netflix e eu cancelei, tendo em vista que, já que houve um vilipêndio da fé cristã, a Bíblia me respalda e me dá todo o direito de protestar. Existe duas alas, esse é um canal de reflexões teológicas e também e principalmente é um canal de análise política. Então peço que você tenha paciência, porque às vezes você gosta mais de política do que teologia, então vai haver essa diversificação, né? A gente vai diversificar um pouco até eu ter um outro canal específico para isso. Quero também pedir desculpas porque eu sou um pouquinho gago, eu tenho uma sequela de uma gagueira. Desde quando eu era criança, jovem, eu era muito gago, melhorei bastante. Então, por isso que às vezes eu falo meio que pausadamente. Então, eu peço a sua compreensão nesse sentido. Bom, existe duas alas dentro do cristianismo acerca desse assunto. A ala que defende que tem que protestar e a ala que defende que não tem que protestar, que tem que deixar para lá, que senão vai dar ibope para eles, né? Eu sou da ala que defende que tem que protestar, né? Por que isso? Primeiro, porque a Bíblia não nos proíbe isso, né? Muito pelo contrário, você vai ver em diversas passagens bíblicas Jesus protestando contra os fariseus, contra os saduceus. Inclusive, ele pegou um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Aí alguns vão falar assim, mas aquilo ali era religiosos, não era contra pecadores. Eu quero falar uma coisa, pecador não arrependido e religioso não arrependido é a mesma coisa, né? Para Deus é a mesma coisa, eles vão para o inferno do mesmo jeito. Eles só se tornam diferentes quando eles se arrependem. Por que a Bíblia diz que os pecadores iam adiante dos religiosos ao reino dos céus? Porque os pecadores se arrependiam, né? É lógico que quando havia algum religioso que se arrependia, né, ele também entrava na categoria daqueles que iam para o céu. Então, essa questão de que Jesus não confrontava os pecadores da sua época, isso aí é balela teológica, isso é mentira teológica. Os próprios fariseus eram pecadores, né? Carentes do mesmo perdão que Jesus, né? Tanto que lá na cruz Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí alguns usam até esse versículo para dizer que a gente não pode protestar porque Jesus perdoou-os, né? E já que ele perdoou, a gente tem que perdoar. Ora, perdão não tem nada a ver com protesto, não tem nada a ver com o senso de justiça. Perdão não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de justiça, ou seja, você quer que se faça justiça. Uma pessoa pode, infelizmente, terrivelmente, fazer algum mal contra a sua família, né? Estuprar, matar. Você pode até perdoar no seu coração, mas você vai querer que ela seja presa e você vai querer que ela pague por aquilo que ela fez, né? Então, quer dizer, o perdão não anula o protesto. O perdão não anula todo esse boicote que nós estamos fazendo, que é importante fazer, entendeu? E aí você vai ver, por exemplo, quando Jesus falou lá, perdoas porque não sabe o que fazes, né? Quando Jesus foi como matadouro a um cordeiro mudo, né? Ele foi num período de fim de missões, ou seja, ele estava numa missão. Enquanto ele estava naquela missão de 3 anos, não é? Ele bateu muito, ele chicoteou muito, ele rebateu muito, ele debateu muito e ele protestou muito. Os apóstolos também protestaram muito. Jesus, certa feita, chamou Herodes de raposa, né? Quando os fariseus falaram o seguinte, olha, se você ficar aí, Herodes vai vir e vai te prender. Aí Jesus fala assim, olha, vai lá e fala aquela raposa. Ou seja, Jesus protesta contra Herodes, entendeu? Então, isso aí é balela, né? O que a Bíblia proíbe é a gente usar de violência, né?
e de agressão física para pregar o evangelho. Isso a Bíblia proíbe. Quando você vai pregar o evangelho, quando eu vou pregar o evangelho, né, eu tenho que me sacrificar por amor a Cristo. Isso é diferente, né? E mesmo assim você vai ver diversas vezes a igreja primitiva protestando, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, usou da sua cidadania romana para protestar contra os próprios romanos, né, falando que ele estava sofrendo injustamente, né? Certa feita, o próprio apóstolo Paulo ficou tão irado com o cônsul lá que ele amaldiçoou o cônsul, né? É, e fez com que ele ficasse cego, se eu não estou errado com a passagem bíblica, eu posso estar errado. Então, o protesto não é pecado, o protesto não é antibíblico. A questão aqui é a seguinte, vem cá, vale a pena então protestar contra esse pessoal, tendo em vista que eles estão ganhando mais fama, que eles estão ganhando mais visibilidade, que o vídeo do Natal que eles fizeram está sendo super assistido? Veja bem, existe uma coisa chamada guerra de narrativa, né? Existem dois motivos pelo qual se protesta. O primeiro deles é para vencer uma guerra de narrativas, né? Se você deixa passar uma narrativa contrária à sua cultura, contrário àquilo que você acredita, com o passar do tempo, aquela narrativa vai criando corpo e vai pegando toda a sociedade. E aí, quer dizer, a narrativa que era hegemônica, aquela narrativa que predominava, aquela cultura que predominava, já não predomina mais. Né? E aí, com isso, perde-se força. Né? Por que, que hoje o Ocidente tem a cultura judaico-cristã predominante? Né? Porque a narrativa dos judeus e dos cristãos prevaleceram contra a narrativa dos gregos, contra a narrativa dos romanos, contra o pecado, contra o homossexualismo, contra o hedonismo, contra uma série de coisas que existiam naquela época. Então, esse é um dos principais motivos. Então, não interessa se o porta dos fundos renovou o contrato, ou se vai ganhar mais, ou se ele teve visualizações mais por causa disso. O que interessa é nunca perder a guerra de narrativa, né? Porque isso é o mais importante. E outra coisa, eles dizem que renovaram o contrato, mas ninguém diz que, de fato, eles ganharam com isso, porque milhares de pessoas cancelaram. Eu fui um que cancelei a minha conta no Netflix, né? Então, de alguma maneira, eles perderam. Então, se todo ano eles fizerem isso, é lógico que tem que protestar, tem que falar mesmo. Agora, vai depender muito do que fizer. Né? Também não é tudo que se faça, né, de ruim contra os cristãos que a gente vai protestar. Isso depende muito da dimensão. A gente chama de senso de proporcionalidade. O que eles fizeram nesse Natal ultrapassou todo limite, todo o senso de proporcionalidade, né? Colocando Jesus como gay, o diabo como seu namorado, Jesus, Deus, Maria e José como um trio, né, amoroso. Quer dizer, eles ultrapassaram o limite da coisa. Então, por ter ultrapassado, é que houve esse protesto. Então, existe uma coisa chamada senso de proporcionalidade. Tem coisas que dá para passar, porque, afinal de contas, você não vai ficar protestando a toda hora e a todo instante. Né? Então, eu quero deixar esse recado para você. E eu quero falar uma coisa. Se João Batista, melhor, se João, né, um dos 12, tivesse nesses dias, ele também teria protestado. Porque na época da igreja primitiva surgiu uma seita chamada gnóstico que trabalhou muito contra a imagem do Senhor Jesus, dizendo que ele não era Deus, dizendo que ele não era carne, que ele não veio em carne, não é? E aí a Bíblia diz claramente, nitidamente, que a igreja primitiva protestou contra isso. Os bispos do segundo século protestou contra o arianismo, que tentou tirar a divindade de Jesus. Então, o protesto é válido e é válido sempre. Eu peço que você compartilhe, eu peço que você curta, eu peço que você comente também e mande para frente esse vídeo. Um abraço.